Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar início ao estudo da função quadrática, ou também conhecida como função do segundo grau. Teremos os assuntos de definições, características gerais, depois zeros da função quadrática e o esboço do gráfico. Na aula de hoje vamos ver este tópico, né, os conceitos básicos, as características da função de segundo grau. Então, por definição, chama-se uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função que vá dos reais para os reais, né, dada por uma lei de formação que é da forma ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes e o x é a variável. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, nessa função que eu tenho aqui, neste caso, a é igual a 2, b é igual a 3 e c é igual a 5. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, porque uma vez que o a seja zero, então não vai existir esse termo de x ao quadrado, e então a função se torna uma função de primeiro grau e não de segundo grau. Neste outro exemplo eu tenho aqui, o a seria 3, b igual a menos 4, atentar para esses sinais, porque nas resoluções esses sinais são importantes. Se a gente errar o sinal, a gente erra também os cálculos, né? Nessa eu tenho aqui uma função incompleta, onde o a é 1. Veja que eu não tenho um termo que multiplica x, então o coeficiente b é 0 e o coeficiente c é menos 1. Da mesma forma, eu posso ter uma função do segundo grau incompleta que não tenha o termo c. Neste caso aqui, a é igual a menos 1, b é igual a 2 positivo, e c, que é o termo independente, neste caso é 0. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação de função do segundo grau. Imagine que você tem aqui um campo, né, com a dimensão aqui de 70 metros, né, e aí você, por 100, né, de largura. Então você quer construir ao redor desse campo uma área, né, quer cercar esse campo, e entre o espaço do terreno e o campo vai ficar aqui uma pista, certo? Então, qual seria a área dessa efetiva aqui de todo esse terreno aqui, né? Qual seria a área? Então, como é um retângulo, base vezes altura. Então, a área, essa área aqui vai ser igual a... Bem, eu tenho aqui 100 na base, 100 mais 2 vezes 3, que seria a largura dessa faixa que eu vou construir. Então, 2 vezes 3 vezes a altura do retângulo, que seria os 70, que é a largura do campo, mais 2 vezes 3 também, que é a largura dessa pista. Então, resolvendo isso numericamente, eu teria que 100 mais 2 vezes 3 daria 106 vezes 76. Né? Isso daria para mim 8.056 metros quadrados. Agora, se eu propor fazer um estudo do quanto alteraria essa área total em função da largura dessa pista, né? Ou seja, eu não vou considerar mais que sejam 3 metros, mas que seja uma variável. Para eu fazer o estudo se fosse 2, se fosse 1, se fosse 5. Então eu denotaria essa largura por x. Então, nesse caso, eu vou construir uma função aqui, uma área, que é uma função de x. Essa f de x
como é a área, base vezes altura. Então, nesse caso, eu tenho aqui a base é 100 mais 2 vezes x vezes 70 também mais 2 vezes x. Então, se eu fizer aqui as multiplicações, eu vou ter 100 vezes 70, 7.000, 100 vezes 2x, então 200x. E aí, fazendo a distributiva aqui, 2x vezes 70, 140x. E este termo 2x vezes o último ficaria mais 4x ao quadrado. Então, eu posso montar aqui uma função área que seria igual a 4x ao quadrado mais 340x mais 7.000. Então, é somente eu escolher quanto é a largura da faixa que eu vou construir e substituir nessa função e eu teria aqui a minha área em metros quadrados. Então, essa é uma das aplicações de uma função do segundo grau, dentre outras. O gráfico de uma função quadrática, dado o formato, né, fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, nós sabemos que o gráfico dessa função é uma parábola, né? Tenho aqui desenhada essa parábola, os pontos aqui especiais, né, que a parábola corta o eixo x, chamados aqui de x1 e x2, são as raízes da função do segundo grau, né? Em especial também, o ponto em que a parábola corta o eixo y é o ponto C, é o termo C aqui da nossa função. Por quê? Porque fazendo x igual a zero, então desaparece esse termo, e aí a função f de x fica somente sendo igual a c. Então esse termo aqui é o termo independente. No gráfico da função quadrática, o coeficiente a, né, que acompanha o termo x ao quadrado, ele determina a concavidade da parábola, ou seja, a concavidade é se a parábola está voltada para cima ou voltada para baixo. Isso depende do sinal do a. Então, se a for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. As raízes da função, como eu já falei, são os pontos em que a função corta o eixo x. Nesse caso, eu tenho aqui x1 e x2. Como a função é do segundo grau, eu posso ter até duas raízes diferentes, né? É somente eu pegar essa função e igualar a zero para descobrir quem é x. Isso recai naquela fórmula já conhecida como a fórmula de Bhaskara, né? Em que determina o valor de x a partir de menos b, mais ou menos a raiz desse termo, b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter as raízes da função quadrática. Na próxima aula, vamos fazer especificamente o vídeo da próxima aula somente para resolver questões de raízes da função quadrática. Tá? Esse termo aqui, falando ainda em raiz, esse termo dentro da raiz, ele é chamado especialmente de delta, né? É o discriminante da função, né? Então, esse delta ele é importante, às vezes nós fazemos o cálculo antecipado dele, porque ele nos traz características importantes sobre como a função corta o eixo x. Temos também que o vértice da função quadrática, né, que é esse ponto aqui, neste caso dessa figura, é um ponto de mínimo, mas também poderia ser um ponto de máximo se a concavidade estivesse voltada para cima. Então, os elementos que compõem o gráfico de uma função são esses. C, que é o ponto que corta o eixo y. Temos aqui o ponto x1, que é onde a função corta o eixo x em um determinado ponto, e x2, se existir, que corta o eixo x em outro ponto. E aí existe um ponto onde a função vai assumir o valor ou de mínimo ou de máximo. Esse ponto nós chamamos de vértice. E através dessa fórmula aqui, ó, onde aqui seria a ordenada
a coordenada do eixo x e a coordenada do eixo y para esse ponto de vértice seria dado. A coordenada x é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a para a coordenada y desse vértice. Lembrando que eu vejo aqui um comportamento, nesse caso dessa figura aqui, eu vejo um comportamento decrescente da função até o vértice, e após o vértice eu tenho um comportamento crescente da função. Então, ela decresce, passa por um ponto de mínimo e depois volta a crescer. Na disciplina de cálculo 1, vocês vão entender isso, não somente para a função quadrática, mas para qualquer função, que um decrescimento, como está aqui. Então, esse ponto de mínimo, e seguido após um ponto de crescimento, esse ponto de mínimo, ele nem está crescendo nem decrescendo. Então, nós dizemos que a derivada, que é um conceito que vocês vão aprender na disciplina de cálculo 1, nesse ponto de mínimo, ele é igual a zero. Então, fica aí a dica quando vocês ouvirem esse conceito. Então, de forma prática aqui, a gente pode determinar o vértice do gráfico de uma função que é dada por essa lei de formação. Então, eu calculo x do vértice, ele é igual a menos b, né? Voltando aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a. Quem é o b dessa função? É o menos 2. Então, faço menos 2 sobre 2 vezes a, que nesse caso é 1. Jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais. Vai ficar 2 sobre 2, que é 1. Já o y do vértice, ele é calculado como menos delta sobre 4a. O delta é aquele termo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que tudo isso negativo, devido a esse sinal aqui na fórmula. Então, substituindo aqui os termos, eu teria b ao quadrado é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 4 positivo. Tudo isso sobre 4 vezes o a dessa função que é 1. Então, continuando essa continha, temos que o y do vértice é dado por menos 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 4 menos 16 sobre 4. Então, isso vai ser menos. Esse resultado do parênteses vai dar menos 12 sobre 4. Menos com menos vai ficar mais. 12 dividido por 4 será igual a 3. Então, conclusão. O vértice, ele é um ponto dado por eixo x no valor 1, eixo y no valor 3. De fato, temos aqui o gráfico da função em questão. Veja que o vértice ele está exatamente no valor que calculamos, 1 e 3. Como a função tem o a positivo, ela tem concavidade para cima, logo esse vértice é um ponto de mínimo dessa função. Agora vamos analisar o sinal da função quadrática. Como eu já falei, se o delta ele traz características importantes na hora de resolver a função do segundo grau e igualar a zero. Ou seja, as raízes da função quadrática elas dependem do valor desse delta. Se o delta é maior que zero, então a função ela terá duas raízes diferentes, duas raízes distintas. Neste caso, a parábola ela corta o eixo x em dois pontos. Então veja que aqui, por exemplo, eu tenho o sinal da função positivo, porque a função é maior que zero. Não significa que ela está crescendo, ó. Sinal da função é uma coisa, crescimento é outra. A função está decrescendo, que os valores de y diminuem conforme o valor de x aumenta. Porém, o valor da função é positivo. Depois que passa por x igual a 1, a função assume um valor negativo nessa região aqui, em vermelho, e novamente ela passa a ter valores positivos.
Então, assim sucessivamente, nós podemos fazer o estudo do sinal da função quadrática. Se o delta é igual a zero, na hora de resolver a equação do segundo grau igualá-la a zero, vamos ver que as raízes elas são iguais. Então, é uma raiz dupla. Nesse caso, o gráfico da função ela somente toca o eixo x em um único ponto, que é exatamente o valor da raiz. Então, nesse caso, a função, ela, se tiver concavidade para cima, só assume valores positivos, porque ela não corta o eixo x, e se ela tiver concavidade para baixo, ela assume valores somente negativos. Se o delta for menor que zero, significa que a função não tem raízes reais, porque lembra que lá na minha resolução eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então eu não tenho raiz de um número negativo real. Nesse caso eu não vou ter raízes da equação. Não vou ter raízes da função. Não significa que a função não existe. Porque aqui nós não estamos falando só da equação do segundo grau. Estamos falando da função como um todo. Então, a função existe, porém o que não existe são raízes da função. Ou seja, a função não intercepta o eixo x. Então, ela teria um comportamento desse tipo aqui, se a for maior que zero, certo? Tem um ponto de mínimo, tem um vértice, porém ele nem toca o eixo x, nem a função toca em dois pontos distintos. Então, ela só assume valores positivos aqui, e com concavidade para baixo assume somente valores negativos. Então, pessoal, na próxima aula vamos resolver especificamente algumas raízes de funções do segundo grau. Até lá!